relacionamento tóxico e relacionamento abusivo. Você sabe a diferença sobre isso? Se você não sabe, continua aqui no vídeo, porque atendendo aos pedidos de muitas pessoas que me seguem em todas as redes sociais, eu trouxe a psicóloga Stephanie para falar um pouco sobre esse assunto e para atender ao pedido de vocês, um grito de socorro de vocês, para a gente falar sobre essa temática que eu considero tão importante. Então, se você está vivendo em relacionamento tóxico abusivo, você acha que está vivendo ou você já viveu, fica no vídeo até o fim dele, porque nós vamos falar coisas aqui que eu tenho certeza que nenhuma rede social e nem você ouviu de ninguém o que vai ser falado aqui, que é um verdadeiro tapa na cara sobre relacionamento tóxico e abusivo. É um choque de realidade. Então fica até o final e eu já agradeço imensamente a psicóloga Stephanie por ter aceitado o convite de iniciarmos essa série aqui sobre essa questão tóxica, abusiva de relacionamentos, violência doméstica, etc. E toda semana, com certeza, nós teremos um vídeo aqui sobre esse assunto. Então, eu quero que a psicóloga Stephanie me responda o seguinte: qual a diferença de relacionamento tóxico e abusivo, né? Me explica aí, Stephanie. Olá, gente, tudo bem? Me chamo Stephanie, sou psicóloga e hoje estou aqui para tratar de um tema extremamente importante. Agradeço a Andresa Aquino pelo convite. Adoro começar esse vídeo trazendo um ponto importantíssimo. Eu quero começar esse vídeo trazendo um ponto importantíssimo. E eu vou caracterizá-lo de maneira muito simples para vocês, certo? Seguinte, não se ache o último biscoito ou bolacha do pacote, se me permitem assim falar nordestinês. Hoje Stephanie, como assim? E tu já começa o vídeo já me atacando? Por quê? O que é que acontece? Eu vejo, principalmente nas redes sociais, que as pessoas costumam pontuar relacionamento tóxico, principalmente, se excluindo. Eles se excluem. E quando eu falo dessa exclusão, é que eles não se colocam nela, né? Então, deixa eu contar um babado fortíssimo. Deixa eu contar um negócio. Você já foi tóxico. Eu não sei se você já foi abusivo. Aí depois desse vídeo você organiza aí. Mas tóxico você já foi. Todos nós algum dia fomos. Ou estamos. Depende de onde você se encaixa também. Tóxicos. E já que eu comecei a falar sobre isso, vamos aprofundar mais nessa questão. Então, ao iniciar um relacionamento tóxico, seu companheiro ou companheira, ou enfim, a pessoa que você está se relacionando, isso acontece com amizades, isso acontece no seu contexto familiar. O relacionamento tóxico é bem amplo, né? Não é só sobre relacionamento amoroso, tudo mais, né? E aí, quando eu trago isso, eu estou dizendo que essa pessoa, de forma muito sutil, muito delicada, muito romântica, começa a se relacionar com você, né? E aí começa aquele charme, a conquista, tudo mais. E aí faz você entender, nossa, que pessoa maravilhosa, tudo que eu queria para a minha vida. Que pessoa perfeita, as pessoas pensam. Aí vão passando o tempo e você acredita que aquela pessoa é fantástica. E ela possui alguma coisa para que você de fato acredite nisso, né? E aí é através da conquista, do charme, né? Que tudo começa. Posteriormente, essa pessoa passa a ser controladora. Sutilmente, ela começa a te afastar de tuas amigas, de teus amigos. Ela começa a te fechar num ciclozinho, te colocar numa bolha só para ela. Só que essa pessoa não deixa de fazer as coisas dela e de se relacionar com as pessoas dela por sua causa, não. Fica aí, ó, o alerta. Tu observa direitinho. E aí, depois disso, né, que ele já conseguiu, ele já viu que ele tá conseguindo ali entrar naquela fasezinha de manipulação. Ele já percebeu que ele consegue te manipular.
ele, ela, seja quem for. E aí ele fica tocando nas suas inseguranças, fica fazendo você se sentir culpado ou culpada, né? Fica baixando sua autoestima, dizendo que você nunca vai conseguir tais coisas e trazendo defeitos para a sua vida. Esse é o tipo de pessoa tóxica. Pensar em alguém aí? Pesado. E aí, como a maravilhosa psicanalista lacaniana Maria Homem traz, ela tem canal, viu, gente? Tá aqui no YouTube também. Ela questiona: por que a gente abusa da gente mesmo se deixando abusar? Respondam aí nos comentários. Vocês sabem por quê? Vocês têm resposta para isso? E aí ela exemplifica de modo muito claro, né, que a nossa vulnerabilidade, essas nossas inseguranças, essas nossas com que de fato nós nos deixemos manipular, né? E ela também diz que isso acontece mesmo que inconscientemente. Porque em relacionamentos assim, a gente sempre vai estar em posições em que, por exemplo, o tóxico está aqui, a pessoa tóxica, e nós vamos já estar aqui, ó, que ele já conseguiu fazer isso com a gente. E aí, nesse ciclo, sempre estaremos na mão do outro. Ou que ele é muito melhor, que ele é magnífico, que ele é perfeito. Inclusive, todas as pessoas que convivem com você dizem que esse ser humano é perfeito. Aí fica difícil, né? Para você dizer que não é. Eu entendo. Porque ele manipula não só a você, mas as pessoas à sua volta, né? Então, aquele que sufoca. Aquela pessoa tóxica é a que sufoca. Que é você só para ele, só para ela, né? Começando daí. Então, nós não temos como dissociar um relacionamento tóxico de um relacionamento abusivo. Por quê, Stephanie? Porque quando você está sendo tóxico, você também está sendo abusivo. Essa particularidade de começar com um relacionamento tóxico leva você a ser abusivo. Desculpa se doeu, mas poxa. Relacionamento abusivo é um tema que está em alta, que está tendo muitas discussões ultimamente, nos últimos tempos. Ele vem sendo discutido muito. E os avanços com debates, redes sociais e tudo mais, faz com que ele seja mais elevado ainda, né? Então, a construção da atenção do relacionamento abusivo começa quando o relacionamento está tóxico. E aí, quando nós estamos falando de relacionamento abusivo, é aquele que já passa a ter agressões verbais, né? Muitos gritos, xingamentos, torturas, violências psicológicas. A pessoa vive em constante ameaça. Violência psicológica é isso, é muita pressão, tensão, medo. E aí, após a agressão verbal, podem vir comportamentos de agressão física, que é o ápice, que é de fato quando a pessoa percebe que ali não está sendo um local bom para ela, que não está sendo um relacionamento bom, mas por ela sofrer tanta violência psicológica, ela não consegue sair sozinha. E aí, você que passa por isso, não merece nenhum julgamento, porque isso teve um começo, né? Pra você estar nessa situação. E aí vem tua amiga, vem, mas não sabe porque não quer, não sabe porque é sem vergonha. Que, infelizmente, nossa sociedade só criticam as mulheres. A culpa sempre é da mulher. Já não bastasse a culpa que essas mulheres carregam por estarem em uma situação assim e do arrependimento que elas têm de estar vivenciando uma situação daquelas, de terem se colocado em uma situação, em um relacionamento desses, né? Ainda vem o povo chato, que não ajuda, que só atrapalha. Então, esse tipo de relacionamento é marcado por muita manipulação e ciúmes, controle. A pessoa é obsessiva, né? Pensamentos obsessivos. E que sempre vai pensar em que você está traindo, que você faz isso, que você erra, que você não ajuda, que a culpa sempre vai ser de quem de fato é a vítima, né, minha gente? Infelizmente, quando chega a um nível extremo,
nós temos, infelizmente, a morte da pessoa, da vítima que está passando por isso. Seja mulher, homem. Obviamente, as estatísticas são mais femininas, infelizmente, né? Acontece em todas as classes sociais, mas mulheres, negras, de comunidades, são sempre as maiores vítimas. Aí agora vamos trazer um pouquinho para nossa realidade. Vocês conhecem aquela música de Projota que a negra ali maravilhosa vem e diz: o ser humano é falho, hoje mesmo eu falhei, ninguém nasce sabendo, então me deixe tentar. Não, Stephanie, tu não cantando vídeo no canal dos outros não, né? Cantou não, cantei. Cortando a parte da cantoria. Vocês conhecem essa música? Pronto. Eu sou psicóloga. Eu acredito na mudança das pessoas. Se eu não acreditasse, eu não estava trabalhando sendo psicóloga, não. Eu já tinha desistido da minha carreira. Eu percebo que muita gente muda. Muda mesmo. Evolui, né? E na minha profissão, eu sei que quem muda as pessoas não sou eu. São elas mesmas. Eu sirvo como a pessoa que vai direcionar os caminhos, mas quem está querendo mudar é ela. Então, você que está passando por um relacionamento abusivo, quando alguém vem te dizer, mas eu vou mudar, tu já deu 32 chances e a pessoa nem mudou, né? E tu ainda acredita, porque de fato para você é muito difícil desvincular tal relacionamento. Eu imagino que deva ser, né? E aí, perceba, você não consegue mudar as pessoas. Não consegue. As pessoas só mudam quando elas estão dispostas a mudar, quando elas querem e quando elas buscam ajuda profissional. Porque sozinha também vai ser difícil. Viu? Então, assim, mas eu preciso acreditar que as pessoas mudam. Show, pode acreditar. Mas que isso não vai depender de você, nem vai depender também só da pessoa, porque esses níveis, quando a pessoa já está assim, no nível desse, ele vai precisar de uma ajuda profissional. Se ele não te prometer, pelo menos ir para uma psicoterapia, psiquiatra, seja o que for. E aí eu também não estou querendo romantizar essa situação, não. Dizer que você mande Francisco, Joaquina, Joana, uma psicóloga que vai dar certo, não. Nós não temos essa garantia. A questão maior é você se deslocar e se tirar desse local de sofrimento. Se você não consegue sozinha, também procura ajuda profissional, viu? Se você não consegue sozinha, também procure uma ajuda de profissionais. Eu quero também mencionar a dificuldade de sair de um relacionamento tóxico, que todo relacionamento tóxico, como ela explicou, é abusivo. A dificuldade é imensa. Muitas vezes a gente encontra pessoas julgando as vítimas, mas não sabe o quanto que elas tentam sair daquela relação, mas não conseguem. Na maioria das vezes elas sequer têm ciência que está no relacionamento tóxico, que está em um relacionamento abusivo. Então é muito complicado fugir dele, sair dele, porque existe um processo manipulador ali e, como a própria Stephanie diz, a vítima sempre se sente culpada do que está acontecendo, porque o agressor, né, o abusador, na verdade, ele sempre faz com que os seus erros sejam justificados por algo da vítima. E a vítima acaba pensando, refletindo, ele fez isso por conta disso e disso. Sempre tem um mas. Sempre tem um mais, sempre tem um porquê para justificar o abuso, a toxicidade daquela pessoa, do quanto que ela está fazendo com que você se sinta menosprezada, culpada e sofrendo, seja por diversos fatores de sofrimento. Então, sempre o abusador vai justificar o seu erro. Ou ele vai justificar em alguma ação sua que para ele é errada, ou ele vai justificar de outros modos. E quando ele justifica, ele em perspectiva de pessoa se mostrando bonzinho e depois comete o mesmo erro. Para mim, traiu já é abusador, porque comete um dano psicológico à pessoa que está sendo vitimizada, né? Que está sendo vítima daquele problema, daquela ação do outro. Então, assim, existe isso e eu quero que vocês entendam o quanto é difícil sair, principalmente quando se ama, né? Eu vi o vídeo da Mayra Card, ela assumindo que teve um relacionamento
tóxico, abusivo com o Arthur Aguiar, e ela falava, queria sair, mas estava acorrentada a ele, né? Sempre o perdoava tendo a esperança de que ele poderia mudar, mas sempre ele repetia o mesmo erro, o ciclo vicioso de errou, mas não vai errar mais, mas tem uma justificativa para errar. Sempre tem uma justificativa. Sempre tem um porquê, sempre tem um motivo, e às vezes a gente ama tanto, a gente criou uma perfeição daquele indivíduo tão grande que a gente passa a sempre defender ele para as outras pessoas. Ele fez isso por conta disso e disso. Ele fez isso, mas sempre tem um mais, sempre tem um porquê para a gente defender aquela pessoa. É culpa nossa? Não. É culpa da manipulação, da toxicidade que é essa relação. E aí, outra coisa que eu queria falar com vocês também é o quanto que a vítima se sente culpada, né? Em estar na relação e culpada por todos os erros que a pessoa cometeu. Por isso que é difícil sair. Porque além de você se sentir culpada, você ainda ama a pessoa. E você ainda tem a esperança de que aquela pessoa vai mudar. E todas as vezes ela te mostra o contrário. Então sair de um relacionamento abusivo não é fácil para a vítima. Então se você conhece alguém assim, tá passando por isso, muitas vezes nem sabe o que é um relacionamento abusivo, só vem saber depois, que é o tópico que eu vou falar agora. A gente demora, né? A pessoa que sofre com o namoro abusivo, ela demora a reconhecer que aquele relacionamento, casamento, que for, é abusivo. Ela só acaba reconhecendo, e eu recebi muitos relatos com isso que eu estou dizendo, que só reconheceu o que é um relacionamento tóxico e abusivo depois que sofreu, né? Depois que terminou e se livrou daquele abusador. Então, quando ela sai daquele relacionamento, é que ela entende que estava vivendo em um relacionamento abusivo. E aí, imagina os traumas e todas as sequelas que ela fica. Caramba, eu estava em um relacionamento abusivo, tudo bem, não estou mais. Mas como eu vou confiar em outra pessoa para me relacionar? Para eu me relacionar, na verdade. Como que eu vou imaginar outra pessoa, confiar, tendo visto o tanto que eu sofri com aquela que eu tanto acreditei? Então, além de demorar para reconhecer, só reconhece depois que sai dele, que vai averiguar tudo. E pelo que a Stephanie falou, a gente tem um número de denúncias e de debates sobre esse assunto muito maior, através de Facebook, dos exposed que a gente teve recentemente, exposed, por exemplo, na região onde eu moro, região do Cariri, exposed de Fortaleza, exposed de vários famosos, enfim, está sendo exposto pelas mulheres isso, mas muitas vezes o que elas estão desabafando aconteceu há muito tempo. Por quê? Porque a vítima tem medo de denunciar. Primeira coisa, porque amou demais aquela pessoa e não quer ver ela sofrer, ou por medo de denunciar, por medo do que o abusador vai fazer, ou por medo se a sociedade vai acreditar ou não que ela viveu aquilo, porque é desse jeito. Então assim, as discussões aumentaram, as denúncias aumentaram muito, mas tem muito ainda para ser discutido, principalmente levar a informação do que nós estamos fazendo aqui. O que é um relacionamento tóxico e o que é um relacionamento abusivo, que a Stephanie já explicou, que todo tóxico é abusivo e que até nós mesmos somos por si só tóxicos, né? Já fomos tóxicos algumas vezes, já fomos abusivos algumas vezes, já fomos possessivos alguma vez na vida. E a gente tem que reconhecer isso, porque quando a gente reconhece isso, já é um passo para desconstrução e a gente já começa a se libertando desses dogmas, desses paradigmas que consomem a gente, né? A toxicidade presente na gente mata a gente, mata quem está ao redor e mata nossas relações. E outra coisa que eu queria falar com vocês também, que eu sei que vocês vão cobrar, que não são só nós mulheres que sofremos com esse tipo de relações, né? Existem vários outros casos, né? Claro que as mulheres, elas estão em um nível de sofrimento disso muito maior, principalmente pela conjuntura machista e patriarcal que nós vivemos. Porém, existem relacionamentos de homossexuais, né? Relacionamentos LGBTQIs, relacionamentos em que o homem sofre também, né? Numa relação hétero, em que o homem sofre com a mulher muito abusadora, muito possessiva, e existe também nas relações de LGBTQIs, e existe também relacionamentos abusivos. Então, assim, claro que nós mulheres somos as que mais
sofremos por conta de tudo que eu já expliquei e que eu tenho um vídeo aqui explicando. E que a Stephanie também explicou. Mas existem outras relações de homens, né, que sofrendo por conta de suas esposas, de suas namoradas, e também relações que já partem aí para comunidade LGBTQI que também sofrem com esse tipo de relação. Ou seja, nós não estamos, como a Stephanie falou e me libertou, nós não estamos isentos de um dia sermos tóxicos e abusivos para alguém. Mas a gente precisa conhecer o direito do outro, respeitar as escolhas do outro e também conhecer o que é abusivo, o que é tóxico, para a gente não cometer isso em nossas relações e muito menos aceitar isso em nossas relações. Então assim, gente, esse vídeo foi para falar inicialmente sobre isso e em breve nós estaremos com outra temática dessa sessão de relacionamento tóxico e abusivo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, dê o like de vocês, comentem aí se já sofreram algo desse tipo, o que querem que a gente fale para tirar as dúvidas, principalmente a Stephanie. Muito obrigada, Stephanie.